Olá, já parou para pensar por que o celular que a gente usa pode ter vindo da China, o café que tomamos de manhã com grãos do Brasil e o software que usamos foi criado lá nos Estados Unidos? Pois é, bem-vindos à Economia Internacional, a área que explica direitinho como e por que os países fazem todas essas trocas. E só para a gente se situar, o que vamos conversar aqui é um resumão dos pontos principais da aula 6 de Fundamentos de Economia e Administração Rural. Pode pensar nisso como um guia rápido, especialmente para o pessoal do curso técnico de agronegócio da EEP de Capuí. Tudo certo? Então, bora lá! Ok, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta, a mais básica de todas, é: afinal, por que os países precisam comerciar uns com os outros? Qual é a necessidade disso? Olha, as razões mudaram bastante com o tempo, viu? Antigamente, a lógica era mais simples. Coisas como o clima, que permitia a agricultura tropical só em alguns lugares, ou especializações históricas, tipo os famosos temperos da Índia, é que mandavam no jogo. Hoje, a conversa é outra. Além de tudo isso, a gente tem uma dependência enorme de tecnologia, o que virou um motivo central, principalmente em áreas como farmácia e eletrônicos, onde a inovação não para e custa caro. Então, se todo mundo precisa fazer essas trocas, como é que a economia organiza essa ideia? Existe um princípio fundamental que explica por que o comércio não é só útil, mas muito bom para todo mundo. Vamos entender a teoria por trás disso. E a grande sacada aqui é a tal da teoria das vantagens comparativas. De um jeito bem simples, ela diz que cada país deveria focar em produzir aquilo que ele faz de forma relativamente melhor e mais barata que os outros. O ponto não é ser o melhor em tudo, mas sim ser mais eficiente em alguma coisa específica. E para isso ficar bem claro, vamos ver como funciona na prática. Pega um exemplo clássico. O Brasil, com todos os seus recursos naturais, se especializa em minério de ferro. Já a China, por outro lado, se especializa em tecidos. Qual é o resultado? O Brasil vende minério para a China e compra os tecidos de lá. No fim, todo mundo sai ganhando porque cada um focou no que faz de melhor. E qual é o resultado final dessa especialização toda? Bom, o ponto crucial é que o bem-estar de todos os países envolvidos aumenta. Quando cada nação foca no que faz melhor, a produção global cresce. E o resultado para a gente, na ponta, é o acesso a mais produtos e muitas vezes por um preço mais em conta. Mas de onde vem essa vantagem? Pode vir de um monte de lugares. Um país pode ter muito recurso natural, como é o caso do Brasil com o minério. Ou então pode ser por causa do clima, da tecnologia que desenvolveu, ou até mesmo de fatores culturais que ajudam em certos tipos de produção. Certo, os países trocam mercadorias, mas e o dinheiro? Como é que se controla toda essa grana que vai e vem? Vamos para a próxima parte para entender como esse registro funciona. A grande questão é exatamente essa. Com tanto dinheiro e produto cruzando fronteira todo santo dia, como é que um país consegue manter um registro organizado de tudo que entra e tudo que sai? A resposta para isso é o balanço de pagamentos. Pensa nele como se fosse o extrato bancário do país. Sabe? É um registro contábil super detalhado de tudo. Importação, exportação, empréstimo, investimento, tudo que acontece entre um país e o resto do mundo. E a lógica por trás é bem tranquila. Toda moeda estrangeira, o que a gente chama de divisa, que entra no país, para uma exportação, por exemplo, entra na conta como crédito. Toda divisa que sai vira um débito. No final, o saldo é só a diferença entre o que entrou e o que saiu. Simples assim. E claro, para não virar bagunça, esse balanço é todo dividido em contas. As principais que a gente precisa conhecer são a balança comercial, que cuida dos bens físicos, a de serviços, que inclui coisas como turismo e seguros, e a de capitais, onde entram os investimentos e os empréstimos. Bom, agora que a gente já entendeu como o dinheiro é rastreado, falta falar sobre o preço desse dinheiro. Vamos entrar agora no mundo das taxas de câmbio. Taxa de câmbio, no fundo, é uma coisa bem simples. É só o preço de uma moeda estrangeira em relação à nossa moeda. É o que diz quantos reais a gente precisa para comprar um dólar, um euro ou qualquer outra moeda. Olha só este exemplo. Se a taxa de câmbio está em 1,92, significa que a gente precisa de R$ 1,92 para comprar exatamente $1 americano. É uma conversão direta, uma troca. Tá, mas quem define esse preço? Basicamente, existem dois jeitos. Nas taxas fixas, é o governo que bate o martelo e diz qual vai ser o valor. Já nas taxas flutuantes, que é o sistema que a maioria dos países usa hoje, o preço da moeda sobe e desce livremente, dependendo da oferta e da procura no mercado. Certo, vamos juntar tudo. Vantagem comparativa, balanço de pagamentos e taxa de câmbio. E daí? Na prática, no dia a dia, por que isso tudo realmente importa?
E aqui está o pulo do gato. A taxa de câmbio não é só um número no jornal. Ela tem um poder gigantesco. Uma pequena mudança pode fazer com que os produtos de um país virem uma pechincha lá fora, bombando as exportações. Ou pode deixar tudo tão caro que ninguém mais quer comprar, o que afeta a economia inteira. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se o real perde valor, ou seja, fica mais barato em relação ao dólar, isso é bom ou ruim para a capacidade do Brasil de vender seus produtos lá fora? Pense um pouco nisso porque a resposta amarra tudo que a gente conversou hoje. E com isso, a gente fecha nosso resumo de hoje. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nesse conteúdo, a recomendação é dar uma olhada na nota de aula impressa que foi entregue pelo professor Washington Bernardo. Lá tem todos os detalhes. Até a próxima!